E aí galera, beleza? Hoje eu quero bater um papo com vocês sobre o fundo MOL11. Vocês sabem que eu não sou muito fã de fundos de shopping por conta da rentabilidade histórica que eles costumam entregar, porém no caso do MOL11 eu vejo algo muito positivo, né? Que seria basicamente a diversificação que ele possui, são 9 ativos, tá? Recentemente, inclusive, ele realizou a aquisição do Shopping Madureira, né? A gente vai ver um pouquinho mais à frente aqui no relatório gerencial. Então a gente está falando de um fundo com 9 ativos, 9 shoppings, o que traz aí uma certa segurança do ponto de vista do risco, porque pulveriza um pouco o patrimônio do fundo, né? Ele não fica dependente exclusivamente de um, dois ou três imóveis, tá? Então isso eu acho muito legal. E o segundo ponto é que ele também está sendo negociado bem abaixo do seu valor patrimonial, tá? A gente está falando de um desconto de mais de 15%, então vejo um potencial de upside bem grande aqui nesse fundo, sobretudo quando a taxa Selic voltar a cair, né, e a renda fixa deixar de ser tão atrativa como está sendo hoje. E por fim, basicamente, a rentabilidade histórica do fundo MOL11, que nos últimos 3 e 5 anos ficou bem acima dos seus pares, tá? Então é isso que eu quero trazer aqui no vídeo para vocês. Peço gentilmente que, se esse conteúdo lhe for interessante, considere se inscrever no canal para a gente bater a marca aí dos 2.000 inscritos, que é uma marca que a gente está almejando já tem um tempinho, né? E também curte esse vídeo, é um cliquezinho que você dá e que ajuda demais o canal a crescer, principalmente ao vídeo impulsionar, beleza? Por fim, lembro a todos que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, vocês estão cansados de saber que o meu objetivo aqui com o canal não é recomendar uma compra ou não compra, mas tão somente analisar aí os resultados e a estatística por trás dos fundos e dos investimentos, beleza? Bom, sem mais delongas, eu quero trazer aqui para vocês um comparativo da rentabilidade dos 5 maiores fundos de shoppings que nós temos hoje sendo negociados na bolsa, tá? E para selecionar esses 5 maiores, eu basicamente utilizei aí como parâmetro o seu valor de mercado, né? Então eu peguei aí os 5 maiores em valor de mercado, tá? E a gente está falando do XPML, do MOL11, do VISC, do HSML e do HGBS. Nós temos fundos aqui que são mais antigos do que 5 anos, né? Acho que, se não me engano, o HGBS teve o seu IPO lá por volta de 2010, alguma coisa assim. Só que, como a maior parte desses fundos, eles tiveram seu IPO de forma, vamos dizer, recente, né, de 4, 5 anos para cá, eu achei interessante trazer 2 gráficos para vocês. Primeiro, da rentabilidade dos últimos 3 anos e depois da rentabilidade dos últimos 5 anos, tá? Então a gente vai se basear nesse período de tempo. Então, primeiro eu trouxe aqui para vocês a rentabilidade dos últimos 3 anos somente da cota, tá? Desconsiderando os dividendos pagos. Então, percebam que desses 5 fundos, o MOL11 foi o que menos se desvalorizou, né, nos últimos 3 anos. Ele teve uma desvalorização aí, na verdade, uma rentabilidade, né, melhor dizendo, negativa, de 13,14%. Seguido aí do VISC com 19%, o XPML com 26%, o HSML com 32% e o HGBS com 36%. Quando a gente olha aqui os últimos 5 anos, a gente percebe que o VISC11 teve uma performance um pouco superior, né? O VISC11 e o XPML tiveram uma performance um pouquinho superior ao MOL11, né? O VISC teve uma rentabilidade de 0,45, né? Bem pequenininha. O XPML teve uma desvalorização, uma rentabilidade negativa de 0,28% e o MOL11 teve uma rentabilidade negativa de 0,61, tá? No caso aqui, seguido do HGBS com menos 10,54 e do HSML de menos 23%, tá? Lembrando que a gente está falando de rentabilidade somente da cota. Voltando aqui para o gráfico dos 3 anos, agora eu quero trazer para vocês o retorno total dos fundos, desses 5 fundos que eu selecionei, tá? Então eu vou liberar aqui o gráfico do retorno total. Então olha só que interessante. Quando a gente vê o retorno total, considerando o reinvestimento dos dividendos, a gente percebe que dos 5 fundos nos últimos 3 anos, o MOL11 é o único que ficou acima do 0%, né? O único que ficou positivo, com uma rentabilidade de 6,85%, seguido do VISC com 3,13%, do XPML 12,62%, do HSML menos 17,35% e do HGBS menos 24,71%, tá? Agora, olhando para os últimos 5 anos, a gente percebe que o MOL11 continua na liderança, né, com 44% de rentabilidade, seguido do VISC com 41%,
XPML com 38%, o HGBS se recupera bastante, né, por conta dos dividendos e sobe aí para 21,66%, e o HSML é o único que aí nos últimos 5 anos apresentou uma rentabilidade negativa de menos 2,32%. Porém, aqui cabe uma ressalva, percebo que o fundo ele teve início lá em 2019, tá? Então ele não tem início aqui junto com todos os outros 4 fundos. Isso acaba prejudicando, é claro, a rentabilidade acumulada do fundo, tá? Então tenham isso em mente. Bom, dito isso, números na mesa, rentabilidades na mesa, melhor dizendo. Vamos analisar agora um pouquinho do MOL 11, tá? Então eu separei primeiro aqui um pouquinho dos indicadores, percebam que é um fundo que tem uma liquidez interessante, né, na casa dos 13 mil negociações diárias, o último rendimento foi de 78 centavos, isso corresponde a um dividend yield de quase 0,80%, né? Pensando num fundo de tijolo, isso aqui é bem interessante, é bem positivo. Ele tem um PL na casa de 1,1 bi, então eu já considero um fundo grande, né? Geralmente fundos acima de 1 bi já são considerados fundos grandes, médios para grandes. O valor patrimonial dele é de R$ 119, porém ele está sendo negociado a 98, pessoal. Isso corresponde a um PVP de 0,82, o que corresponde a um desconto de aproximadamente 18% no valor patrimonial desse fundo. Então, vejam que realmente existe um desconto bem interessante nesse fundo aqui. Nós estamos falando de um fundo com 8, no caso são 9 ativos, né? Ainda não foi atualizado aqui a aquisição do Shopping Madureira, que eu já vou trazer para vocês. Então, é um fundo com 9 ativos, uma diversificação bem interessante e que está com um desconto bem bacana, tá? Agora eu vou analisar um pouquinho do relatório gerencial com vocês. Então, eu fiz alguns destaques, eu não quero que esse vídeo fique muito longo, são os destaques mais importantes, né? Então, olha só que bacana, aqui a gente tem um pouquinho da quantidade de cotistas, né? Percebo que a base dele é bem grande, são mais de 110 mil cotistas. O PL e o valor de mercado que eu já destaquei, né? Um PVP, uma relação PVP bem convidativa, né? Porque a gente percebe um potencial de upside aqui nesse fundo muito grande. Aqui eu destaquei um pouquinho das características dele, né? São 9 shoppings, tem 96% de alocação, ou seja, uma vacância física de apenas 4%, muito positivo, muito legal. Tem uma área bruta locável de 102 mil metros quadrados, também percebam que é bem alta, né? Bem grande aí comparado aos seus pares. Aqui eu destaquei também o NOI estimado, né? Que basicamente é o resultado operacional líquido dos ativos que ele possui, né? No caso dos 9 shoppings, isso aqui é bem interessante. E também o impacto das lojas americanas no portfólio, né? Isso aqui é bem legal que o fundo destacou, que Americanas, né? Apesar, o detalhe bem importante, todos esses 9 shoppings que o MOL 11 possui em carteira, tem aí Americanas como inquilino, tá? Porém, apesar de ser algo aparentemente bem ruim, né? Por conta das últimas notícias que nós tivemos da Americanas, né? Desse rombo bilionário, ele destaca aqui que, apesar disso, o percentual do NOI, né, do resultado operacional líquido desse inquilino da Americanas é de aproximadamente 1%, ou seja, é um impacto muito pequeno. Então a gente acaba tendo essa segurança, vamos dizer aí, em relação a Americanas, tá? Isso aqui eu achei bem legal de destacar para vocês. Aqui a gente tem um mini DRE com informações bem básicas, né? Eu achei legal destacar o resultado que ele teve, que foi de 11 milhões, porém, ele distribuiu somente 7 milhões, ou seja, ele fez aqui uma reserva, ele repôs a reserva, na verdade, né, que ele utilizou bastante em 2022, na casa aí dos 4 milhões de reais, né? Então foi bem interessante. Percebam que se ele fosse distribuir o resultado, teria aí 1,27 por cota, mas ele distribuiu apenas 78 centavos, mantendo aí a linha das últimas distribuições, tá? Isso aqui é bem interessante. Agora aqui descendo um pouquinho a gente vê o NOI por shoppings, né? Percebo que o Madureira Shopping corresponde a 32% desse resultado operacional, né? Seguido do Maceió Shopping com 20% e do Boulevard Shopping Feira com 10%, né? E todos os outros aqui com menos de 9%, tá? Interessante essa diversificação que eu já havia dito para vocês. Aqui embaixo a gente tem um pouquinho da distribuição e do resultado acumulado a distribuir do fundo. Então perceba que de janeiro até julho o fundo sempre distribuiu, né, um valor acima do resultado acumulado. Já em julho, ele teve um resultado bem alto, né, de 1,13 por cota, mas manteve aí 75 centavos, assim como em agosto e em setembro. Então ele conseguiu repor essa reserva aqui, né, vamos dizer assim, coisa que não se repetiu aqui no mês de outubro, novembro e dezembro, que mais uma vez o resultado ficou bem abaixo aqui, né, no resultado acumulado a distribuir. A liquidez já comentei com vocês, né, a gente tem um valor bem interessante de negociações, a gente está falando aí de mais de 1 milhão, quase 1,5 milhão, né, de reais negociados de forma diária, né, então isso acaba sendo bem legal. Aqui a gente tem o portfólio do fundo, então eu destaquei aqui os maiores representantes do PL, que é o Madureira Shopping, com 32% do PL, e o Maceió Shopping com 22%,
que inclusive são aí dois dos três maiores representantes do NOI do fundo, né? 32% e 21% aqui para o Maceió Shopping. Por fim, pessoal, aqui é importante lembrar também, destacar, eu já falei isso anteriormente, né? Mas o fundo, ele recentemente se alavancou, né? Ele emitiu aí um CRI para poder realizar a aquisição do Shopping Madureira, como já havia dito para vocês, tá? No valor de 250 milhões de reais. Foi um CRI aí com 2 séries. Aqui a gente tem um pouquinho dessa operação, né? A gente está falando de IPCA mais 6,5. Então é uma taxa mediana, né, dentro do mercado aí, super aceitável. O prazo de 10 anos para a primeira série e de 15 anos para a segunda série, ou seja, o fundo tende a ficar aí na próxima década, né, arcando com essa despesa mensalmente aqui desses CRIs. E ele já adiantou, né, ele diz aqui que já foi utilizado, ó, no mês de outubro, uma amortização extraordinária de 72 milhões dos 250. Então, na verdade, ele possui aí de dívida 193 milhões de reais. Isso representa aí um pouco mais de 16% do PL do fundo, né? Então, assim, é algo para a gente acompanhar, claro, toda alavancagem, toda emissão de CRI por parte de um fundo de tijolo merece aí uma atenção especial, porém eu não vejo com muitos problemas essa operação, tá? Eu achei até ela, certo ponto, saudável, sobretudo por conta do NOI que o Madureira Shopping representa de todo o portfólio do fundo, tá? Então, a gente precisa acompanhar mês a mês, verificar a evolução dessa amortização e verificar a saúde financeira do fundo também, né? Gente, basicamente é isso. Aqui a gente tem mais gráficos, mais comparativos. Recomendo que vocês baixem aqui. Ele separa, né, gráfico por shopping aqui. Espero que vocês tenham gostado. Esse comparativo aqui da rentabilidade é muito interessante. E se de alguma forma esse conteúdo agregou conhecimento a você, faça o que eu pedi. Por gentileza, por favor, se inscreva no canal. Vamos bater aí os 2.000 inscritos. E curte o vídeo aí também para impulsionar, beleza? Muito obrigado.